Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do novo bispo auxiliar de Belém, que foi ordenado este final de semana. Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro é natural de Capitão Poço, no nordeste do Pará, tem 51 anos de vida e 30 dedicados ao sacerdócio. Salesiano de Dom Bosco, Monsenhor Antônio dedicou a vida aos estudos, voltado à linha pedagógica pastoral. No programa de hoje, nós vamos conhecer mais o nosso bispo auxiliar de Belém. Para começar, nossa equipe conversou com o Monsenhor Antônio na casa de sua família, na cidade de Ourém. Um novo caminho inicia na vida de Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro. Padre Bira logo será Dom Antônio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Uma notícia recebida dessa forma. Foi uma sentença de muito impacto emocional, né? Eu nunca me predispus para isso, nunca me programei para isso, nunca me projetei para isso, pelo contrário. A minha paixão é ser sacerdote, a minha paixão era ser padre, né? E viver como padre. E sempre procurei me esforçar para viver da melhor maneira possível. E eu estava fazendo um curso de especialização em Quito, já tinha começado o ano passado, estava agora na segunda etapa do curso, e numa manhã, dia 12 de junho, me veio esse telefonema de Brasília, assustador, dizendo: olha, o Papa lhe nomeou bispo auxiliar de Belém do Pará, né? Então isso foi um impacto muito grande. Mas quando Deus chama, já preparou tudo e não é de hoje. O chamado à vida religiosa já era sentido na infância. Começou com uma chama pequena, que foi crescendo com o passar dos anos. Em 1979, no dia 8 de dezembro de 79, houve uma ordenação sacerdotal do padre Antônio Moraes, né, que hoje é padre da Arquidiocese de Belém. Foi nessa experiência, nessa ordenação sacerdotal, nessa festa, portanto, para a cidade, para a igreja, para a Arquidiocese de Belém, que me veio diretamente um chamado. Aí um padre salesiano, o padre Manuel de Jesus, né, olhando para mim, ele já conhecia uma das minhas irmãs, porque era interna lá no Colégio Nossa Senhora da Anunciação. Pergunta: você que é o Bira? Então, quando você vai para os salesianos? Quando é que você vai entrar lá no aspirantado, salesiano e Nanideu? Assim, todo jeito assim, muito brincalhão, etc. Bem, o certo é que, bem ou mal, anos depois eu estava lá no aspirantado. A decisão de entrar para o seminário se deu aos 19 anos e ele teve o apoio familiar, base para todo o início de caminhada. Bem, em Ananindeua, no Centro Vocacional Salesiano, eu fiz o meu ensino fundamental. E foi um processo de convivência contínua com os salesianos. Portanto, eu fiz a 6ª série, 7ª série, 8ª série, até o 2º ano do ensino médio. Ali, sim, terminando o 2º ano do ensino médio, eu recebi a proposta formal dos salesianos para seguir a vida salesiana, para iniciar o pré-noviciado. Até então era uma experiência de aspirantado, era uma experiência de convivência, mas nessa experiência de convivência eu fui me contaminando com o espírito salesiano. Portanto, de alegria, de entusiasmo, de trabalho com jovens, de convivência, de espírito de família. Foi uma experiência assim, muito rica. E eu disse: sim, vamos lá. Esse ideal salesiano, esse modo de ser igreja, esse modo de ser sacerdote me atrai bastante. Eu quero fazer essa experiência. E segui adiante, fui para Manaus. Como padre, trabalhou em 3 paróquias, animando jovens a viver em Deus. Tem um canal na internet chamado Promover o Bem. O próprio nome já esclarece o objetivo. Eu fui ordenado sacerdote aqui em Ourém, em 1995, portanto há 22 anos atrás. E a partir daí assumi várias responsabilidades, né? Eu trabalhei vários anos na formação, né, com os postulantes, com os pós-noviços, estudante de filosofia, teologia, fui professor aí em Belém. Trabalhei como diretor de escolas, trabalhei como pároco 3 vezes em paróquias, em lugares diferentes e dioceses diferentes.
E nos últimos anos eu estive assumindo a responsabilidade de vice-provincial da província salesiana da Amazônia, da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia. Estava também trabalhando na Pastoral Juvenil, um trabalho muito significativo de articulação dos movimentos juvenis, dos grupos juvenis de todas as nossas paróquias e obras. E também trabalhei no ensino superior, como professor e como membro da diretoria da Faculdade Salesiana Dom Bosco. Como bispo, ele vai conviver com Dom Alberto Taveira Correia e Dom Irineu Romã, auxiliando nos trabalhos da Arquidiocese de Belém. No coração, as melhores expectativas para esse novo chamado. E aquele que me convocou está comigo, então se é dele, então vamos lá. Então, a consciência vocacional através da meditação, da oração, faz com que a gente diga, olha, eis-me aqui, estou aqui para servir. Então, se é obra de Deus, Ele vai me conduzir. Então, eu me coloco como alguém que foi chamado para um serviço e desejo servir com alegria. Para conhecermos mais o nosso bispo, conheça a história de Monsenhor Antônio por Dona Domingas, mãe e incentivadora dessa vocação. A 192 quilômetros da capital paraense está o município de Ourém, cidade pacata, pequena em tamanho e grande no coração. Em seus poucos mais de 560 quilômetros quadrados, cabem famílias acolhedoras, gente que trabalha e vive do que produz, pessoas cheias de fé. A cidade respira religiosidade. Muitas escolas e ruas de Ourém levam nomes de sacerdotes que passaram por aqui e contribuíram com o processo de evangelização. Padre Ângelo Moretti, por exemplo, foi um barnabita muito querido pela população de Ourém, que dá nome a uma escola e cujos restos mortais estão enterrados dentro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Nós tivemos também uma presença aqui dos padres capuchinhos e depois em 1930 para cá foi capitaneada, coordenada pelos clérigos regulares de São Paulo, conhecidos popularmente como padres barnabitas, que assumiram toda a diocese durante este período que era prelazia do Guamá. E então em 1980, com a sagração do primeiro bispo diocesano, hoje já falecido, o Dom Miguel Maria Giambelli, padre barnabita, e ele se preocupou com a formação dos padres do lugar. E como eu falei, o povo respira religiosidade, assim basta olhar os nomes dos colégios, Colégio Padre Ângelo Moretti, Colégio Padre Ângelo Abene, Padre Antônio Vieira, Colégio Padre Centro Catequético Padre Marino Conte. Algumas ruas da cidade também têm o nome de alguns padres. Na igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição, placas e faixas com dizeres de acolhimento ao Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro, carinhosamente chamado de Padre Bira, que será ordenado bispo no dia 2 de setembro de 2017, aqui na sua cidade natal. Desde o anúncio, que foi anunciado pela CNBB, estava no site. Na quarta-feira, no dia do anúncio, foi foguete na cidade, muita alegria, os WhatsApps, os Facebooks ficaram sobrecarregados, porque muita alegria, muita festa. É a primeira vez que um filho nosso aqui do lugar vai ser elevado à dignidade episcopal. Então, apesar da gente estar na preparação para o Sírio, na correria do Sírio, nas caminhadas, mas não medimos esforço. Graças a Deus a minha equipe está de parabéns e foi uma carreata que não estava também prevista. Não é? Nós fizemos assim por experiência que ele ia chegar aqui, ia ter acolhido aqui na igreja e pronto. Mas a equipe se preparou desde a nossa comunidade do Arraial do Caeté. O carinho que se estende por onde Monsenhor Antônio passa começou em casa, no colo de Dona Domingas. Para a senhora ver que na Itália todo mundo gosta dele. E aqui em Ourém todo mundo gosta dele. A senhora sabe que
Quando falo que o Padre Bira vem chegar em Orem, todo mundo vai para a missa dele. Que ele reza uma missa muito bonita, né? Segundo os relatos da mãe, Monsenhor Antônio se encantou pelo sacerdócio ainda na infância e, como mãe, ela sempre estimulou a vocação do filho. Porque desde pequenino que ele dizia que ele queria ser padre. Aí nós colocamos ele na aula para ele estudar. Aí depois ele veio para cá para Orem, tirou a 5ª série. Aí depois ficou aí, parece que ainda tirou a 6ª. Aí depois os padres souberam que ele queria ser padre, né? Aí vieram buscar ele, levaram. E como é que a senhora recebeu essa notícia de... A senhora disse para ele, não, meu filho, se você quer ser, eu vou lhe apoiar. Não, eu disse mesmo. Eu disse que se eu não morresse, ele ia ser padre, porque eu ia lutar com ele. Porque a gente, só mãe que sabe, né? Mas só mãe que sabe quando tem um filho que é padre e agora bispo. A notícia sobre a ordenação episcopal já havia sido dada em segredo para Dona Domingas, que como mãe, a exemplo de Nossa Senhora, guardou no coração até o momento certo. Ele pediu assim, mãe, não vai divulgar para ninguém. E o Papa me chamou para me ser bispo. Eu disse só para ele assim, bem, meu filho, isso foi Deus que te chamou, então consiga. Porque Deus é nosso poderoso, né? Só Deus é quem. E aí conseguiu, né? Mas o carinho não é só de mãe, afinal, o amor nasce no seio materno e se estende a todos. Em uma família de 12 filhos não poderia ser diferente. Claudinéia se emociona ao falar do irmão e reconhece nele um bom pastor, sempre preocupado com todos. Ele sempre foi um excelente irmão, sempre se preocupou com a parte religiosa assim, com a gente. Sempre perguntou se a gente frequenta a missa, né, todos os domingos, que é muito importante para a gente. Como ser humano, a gente sempre deve ter aquela parte religiosa dentro da gente, né, porque Deus está em primeiro lugar na vida da gente. Coração de mãe entende tudo. Desde o início, Dona Domingas sabia que a vida do filho seria de missão. O novo passo dado pede mais responsabilidades e, claro, muito mais oração. Todo tempo ele pede para rezar e eu, quando chego na igreja, eu digo, olha, vocês são muito amigos do Padre Bira, rezem por ele. Porque eu rezo toda noite pelo meu filho. Por todos, né? E conheça agora o município de Orem, cidade onde Dom Antônio cresceu. Distante pouco mais de 190 quilômetros da cidade de Belém, o local leva o nome de uma cidade-município de Portugal e garante lazer, contato com a natureza e muitas histórias para quem quiser conhecer. Município pequeno, quase 20 mil habitantes. A limpeza e a organização são naturais do lugar, como é nativa também a vegetação e toda a beleza. Orem é o 4º município criado no estado do Pará. Fica atrás somente das cidades de Cametá, Belém e Vigia, banhado pelo rio Guamá, que desemboca lá na Baía do Guajará. Uma cidade cheia de riquezas naturais, conhecida também por seus belíssimos igarapés. Este igarapé de água cristalina foi batizado de Tia Loura, para homenagear uma senhora que morava em frente ao curso d'água, que era utilizado para lavar roupas e louças. Além das atividades domésticas, a Loura zelava pelo lugar que acabou se transformando em ponto turístico e atrai visitantes. O reservatório tem 1,5 metro de profundidade e é cercado por árvores de grande porte. Igarapé aqui não é exclusividade de ninguém e todos cuidam dos espaços. Arlindo é um deles. Além de um igarapé no seu quintal, ele tem também muitas histórias para contar. Esse é o ponto mais importante da cidade de Orem e justifica o seu surgimento. Atrás de mim, por exemplo, existem algumas pedras. Nessas pedras havia uma cachoeira que, segundo registros históricos, era a segunda cachoeira do rio Guamá. Por conta dela, os portugueses não conseguiram atravessar. Foi então que nasceu Orem. Por conta do assoreamento, a cachoeira secou. Neste ponto que eu estou, por exemplo, era um leito de rio que não existe mais.
Aqui está, né, a cachoeira, a segunda cachoeira do Rio Guamá, que eles consideram, porque a primeira é lá onde está São Miguel do Guamá. E eles conseguiram transpor a cachoeira de lá em navegações a remo, acredito eu. Mas quando eles chegaram nesta, eles não conseguiram, era realmente uma fúria. Pedro Teixeira, que é o grande navegador que subiu aqui o Rio Guamá após a descoberta de Belém, que foi com Francisco Caldeira Castelo Branco. Mas Pedro Teixeira, ao navegar para cá, ele conseguiu transpor, né, a primeira cachoeira, porém nesta não. E daqui por terra já acharam índios aqui, que são tupinambás, e seguiram até São Luís. Esse caminho por aqui, uma parte por água, uma parte por terra, economizava, era feito em 15 dias, quando que pela costa brasileira, de Belém a São Luís, eram 3 meses. Então aqui passou a ser um ponto estratégico entre duas capitais. Eu costumo dizer que é um recheio entre duas capitais. Porém, ficou entre São Luís e Belém do Pará. Ourém passou pelos 3 períodos: colonial, imperial e republicano. Foi o último município paraense a aderir à República. No seu surgimento, foi base de comunicação entre duas capitais, São Luís e Belém. Era muito comum, não só os ataques, né, porque estava cheio de ingleses, holandeses, espanhóis, tudo aí na costa brasileira. Era muito comum barcos serem afundados com as correspondências. Isso aconteceu várias vezes, ou até mesmo assim uma tempestade, né? E por aqui era mais seguro. Subia-se o rio, né, até aqui onde foi edificada a Casa Forte, que daqui em comboio de burro, né, de animais, eles chegavam com os índios até por trilha até São Luís do Maranhão. A economia gira em torno da produção de subsistência e do seixo. Só para se ter uma ideia, os prédios construídos em Belém têm base aqui no município de Ourém. A economia de Ourém não é em grande escala, porque Ourém hoje é muito reduzido, né? Ourém é um município que teve pelo menos 5 emancipações diretas, fora as subdivisões, as subemancipações. Então, essas 5 emancipações reduziram o município de Ourém. Hoje é um ovo, né? É muito pequeno. Mas a gente vê por aqui a cultura de subsistência, né, consumida e vendida aqui, né, na cidade, como também a pecuária. A carne de Ourém é maravilhosa, é uma carne boa. Tem também a extração de açaí, as olarias, né, que são coisas que, de certa forma, emprega aqui em Ourém. Agora temos também as seixeiras. As seixeiras, sem dúvida nenhuma, dizem que Ourém é a maior jazida de seixo do mundo, né? Sobre a cultura, Ourém tem forte base religiosa. A padroeira é Nossa Senhora da Conceição, mas São Benedito, Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Nazaré ganham grande repercussão aqui. Nós temos aqui a festividade de Nossa Senhora da Conceição, que é de 1 a 8 de dezembro, mas, além desta, nós temos também, terminando a festividade de Nossa Senhora da Conceição, a gente se prepara para a festa do São Benedito, que é uma devoção também muito querida. O São Benedito sai em peregrinação nas comunidades do interior desde o último domingo de julho. Então está em esmolação, como se diz, e volta em dezembro para a peregrinação aqui na cidade. E dia 24 de dezembro tem a grande caminhada, em média 6 quilômetros de caminhada. Temos, além do São Benedito, a festa do Sagrado Coração de Jesus, em junho, coordenada pelo Apostolado da Oração. Temos também o Sírio. Estamos saindo da programação do Sírio. Para nós foi um momento de muita correria esses dias, está sendo justamente em virtude preparando, né, a ordenação do Monsenhor Antônio, que foi para nós, apesar de muito trabalho, mas uma alegria muito grande. Mas é claro que não poderia ser diferente tendo o município o nome de Ourém. Ourém é um nome repetido de uma cidade homônima, claro, né, lá de Portugal, também Ourém. Agora, por que Ourém lá em Portugal? E aí é que entra uma lenda de uma princesa moura, ou muçulmana, né, que foi capturada por Gonçalo Hermigues, que era um trovador, um cara era um galã. Ele conquistou e queria desposá-la, e chegou com o rei e pediu para que autorizasse o seu casamento. Ele não só autorizou, como deu um castelo, que era o castelo de Abidegas. Esse castelo, em volta dele,
que formou a cidade de Orém. Agora, o nome dela era Fátima, que é um nome muçulmano. E quando ela se tornou cristã para casar com o Gonçalo, ela teve que mudar de nome. E o nome cristão que ela recebeu foi Oreana. Em volta desse castelo de Abidegas nasceu a vila de Orém. E então, Orém lá de Portugal, repetido aqui, a gente é reflexo. Inclusive Fátima, onde está o Santuário de Fátima, pertence ao Conselho de Orém, que é o município de Orém de lá. E a gente também fica feliz por essa coincidência. Seu José é português. Ele conta que os 3 pastorinhos eram de um vilarejo chamado Aljustrela, pertencente à cidade e município de Ourém, em Portugal. De facto, Ourém em Portugal é cidade e é município. Dentro do município de Ourém, em Portugal, está Fátima, que foi precisamente onde Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, à Lúcia, ao Francisco e à Jacinta. Então, acontece que, para nós, Fátima, em Portugal, é o centro do mundo católico, de uma importância muito relevante, na medida em que Fátima é o local mais visitado em Portugal. Um português em Ourém não é coincidência. Seu José está aqui para desenvolver o trabalho de germinação. Isto foi uma causa que o nosso prefeito abraçou, que foi a germinação. A germinação foi um pedido do Ministro do Turismo do Brasil, que pediu para que todas as cidades homónimas de cidades portuguesas, para que nós estabelecêssemos um intercâmbio de amizade cultural. Então foi precisamente isso que eu vim fazer. O nosso prefeito já assinou um ofício que já foi para o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, em Portugal, Dr. Paulo Fonseca. Eles mesmos já concordaram com a nossa germinação, unicamente estamos à espera de disponibilidade do nosso prefeito para se deslocar a Portugal para que seja assinado o protocolo. Essa é a cidade de Ourém do Pará, cheia de histórias, belezas naturais e curiosidades. Alegria dos ouremenses. E nessa semana aconteceu a bênção das insígnias que Dom Antônio de Assis Ribeiro usará durante a sua trajetória episcopal. A bênção aconteceu na residência episcopal da Arquidiocese de Belém. Receba as graças necessárias. Com Cristo, sumo sacerdote, bom pastor, alcance as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção aconteceu na missa de 6h30 da manhã, celebrada diariamente na residência episcopal em Belém. As insígnias episcopais são o báculo, a mitra, o anel e a cruz peitoral. Cada novo momento vivido por Monsenhor Antônio mostra a seriedade da igreja na escolha de seus pastores. Nós agradecemos muito a Deus porque estamos acompanhando todos os passos dados por aquele que será ordenado bispo no dia 2 de setembro. Hoje a bênção das insígnias, a profissão de fé, o compromisso de fidelidade, o juramento, todas essas realidades que mostram a seriedade e a dignidade com que a igreja escolhe um bispo. A mesma seriedade com que Monsenhor Antônio aceita a missão. Muito significativo, que revela a necessidade de externar perante testemunhas aquilo que move a nascente da própria vocação, que é a declaração da fé em Deus, da fé na Santíssima Trindade, a fé na igreja, a necessidade do pastoreio, a sinceridade, a honestidade, o desejo de servir como bom pastor, como zeloso cuidador do rebanho. Eu creio que a igreja é muito sábia e exige essa manifestação de fé, de testemunho. Novos caminhos ainda serão percorridos e, diante de tudo, Monsenhor Antônio faz um pedido especial. Obrigado pelo testemunho de vocês e rezem por mim, porque irei precisar. A Missão Belém está com uma campanha especial para arrecadar recursos para a construção de um muro na Casa Feminina da Comunidade. O padre Divan Anísio veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa campanha. Padre, para quem não conhece a Missão Belém, é importante a gente destacar o trabalho de vocês.
A nossa comunidade, nós trabalhamos com pessoas moradoras de rua, né? Nosso carisma surge a partir da Gruta de Belém, por isso chama Missão Belém. Então, é a Gruta de Belém, onde Jesus que se encarnou no meio dos pobres, com os pobres, como pobre. Então, a partir dali, nós temos esse mesmo espírito. Então, nós vamos na rua fazer pastoral, ali na rua fazemos um com eles, assim como Jesus, e ficamos ali, conversamos, comemos, pedimos, vivemos igual eles nesse tempo que nós estamos ali. E aí a gente vamos e nesse cativar, nesse conhecer, aqui a gente faz o convite dele de uma restauração. E aí nós temos casas que acolhem essas pessoas que saem da rua. Quantas casas a gente já tem aqui em Belém? Aqui em Belém nós temos uma vila com 14 casas e uma casa de idosos na Augusto Montenegro, que aqui tem 15 pessoas. Agora, todo o trabalho da comunidade, ele é feito a partir de doações? Isso, toda doação e alguns benfeitores também que nos ajudam com algumas contribuições. E agora vocês estão com um objetivo específico, né, padre, com essa campanha? Isso, agora nós estamos com esse objetivo de poder construir um muro, né, de uma casa que nós já iniciamos, já construímos uma casa para mulheres, né, porque nós acolhemos homens, como eu disse, e agora estamos com esse intuito de acolher mulheres, que não temos até, inclusive aqui na região, até onde eu sei, de acolher mulheres com essa dificuldade, né, de situação de rua. E como é que vai ser essa campanha, padre? Essa campanha vai ser essa ação entre amigos, né, que vai ter um sorteio, vão ter 3 prêmios. O primeiro é uma moto, o segundo, né, um celular e o terceiro um tablet. Tá certo, essa campanha segue até dezembro. Essa campanha segue até dezembro, dia 24, exato, vai ser o sorteio. Tá certo. Quem quiser adquirir uma cartela para contribuir com a Missão Belém ou quiser mais informações sobre o trabalho da comunidade, o telefone para informações está aí na tela. Eu agradeço a tua presença aqui, padre. A gente espera que dê tudo certo, que todo mundo possa ajudar. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Ainda falando no novo Bispo Auxiliar de Belém, no próximo sábado, dia 9, será a apresentação oficial de Dom Antônio de Assis Ribeiro. A cerimônia será às 9 da manhã na Catedral de Belém. Dom Alberto Taveira apresentará oficialmente Dom Antônio como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. A celebração será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. E essa semana, os bispos do Pará e do Amapá elaboraram uma carta de solidariedade em favor dos povos indígenas e das comunidades tradicionais da Amazônia. Em uma reunião na sede da CNBB em Belém, eles discutiram a realidade preocupante em que os povos indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais se encontram diante do favorecimento do agronegócio, das empresas mineradoras e criadoras de gado. Vamos acompanhar o pronunciamento de alguns deles. A carta que nós realizamos foi um desejo de todo o episcopado aqui do Norte 2, das diversas dioceses, em relação aos povos indígenas, povos ribeirinhos, quilombolas, porque são populações muito afetadas por esse tipo de desenvolvimento que está sendo implantado aqui na nossa região, que não valoriza os pequenos, os pobres e, sobretudo, os povos nativos, que são esses povos indígenas. Então, precisamos fazer algo como bispos, como pastores. A gente vê agora toda essa violação dos direitos desses povos em relação às suas florestas, às suas terras. Mesmo na nossa diocese, quantas coisas, quantas injustiças que estão ocorrendo, invadindo essas terras. Então, eles se sentem deslocados. Muitos desses indígenas acabam indo para as cidades, não é? Então, não podemos ficar quietos. Nós nos encontramos fraternalmente como bispos do regional aqui, Norte 2, Pará e Amapá. É evidente que nós partilhamos também as nossas preocupações e um pouco da situação na qual nos encontramos. Por isso, nestes dias, infelizmente, nós tivemos as notícias e, de fato, todo este evento da declaração, medida provisória do presidente sobre a extinção da área de reserva renca e desta reserva, uma grande parte está no Amapá. Por isso também eu manifestei a preocupação
nossa, como diocese, como pastorais sociais, como realidade de igreja com o nosso povo, e do outro lado também, aqui no Pará, a questão sobretudo, tem também no Amapá, claro, dos povos indígenas também, do fato de não levar em conta os direitos que estão previstos inclusive na Constituição Federal, mas também esta sobrevivência destes povos com toda a sua cultura, com toda a sua riqueza humana, em primeiro lugar, e também histórica. Portanto, nós fazemos esta nota que sempre é ao mesmo tempo, de um lado, uma declaração de preocupação, lógico, mas do outro quer ser um grito de esperança. Nós acreditamos que precisamos juntar mais as forças, precisamos mais também dialogar, essa é uma questão importante. Nós queremos que as decisões que são tomadas sejam refletidas, debatidas, se escutem mais. Eu digo a base para dizer, mas é o nosso povo que mora no interior, é o nosso povo que sobrevive, são os povos indígenas, essas aldeias que são ameaçadas. Quem é que leva em conta isso? Claro que entendemos a situação social e neste momento também política, econômica do país, a crise que o mundo inteiro está atravessando, nós entendemos isso, mas não pode, mais uma vez, o capital, as preocupações da sobrevivência também, e às vezes das firmas internacionais que pressionam em cima disso, não podem ser preocupações passar por cima daquela que é a realidade do nosso povo. Mas além desta preocupação, agora desta semana, temos também normalmente os grandes projetos, né, que são bons para um lado, para o Brasil como um todo, né, dentro da macroeconomia, né, como as hidroelétricas, ferrovias, né, portos e tudo mais. Mas não se olha bastante o impacto social com o povo. Quer dizer, quando se diz, mas são só 400 famílias, mas só. São 400 famílias, portanto, 1.000 e tantas pessoas que são impactadas diretamente, que têm direitos a ter a sua vida preservada, a sua qualidade de vida. E já que não foram elas que decidiram sair, tem que ter uma indenização que permita a elas, de uma forma digna, de reconstruir a casa, não pode dizer, mas aquela choupana vale R$1.500, então nós vamos dar 3.000, ainda somos bonzinhos porque damos mais do que o valor. Não, mas espera, quanto custa uma casa hoje? Quanto custa uma casa, fazer uma casa hoje? Com dignidade, não precisa absolutamente de luxo, etc. Mas hoje em dia, mesmo de madeira, ou de alvenaria, que em alguma situação, para ter madeira boa, custa mais caro do que a alvenaria. Pronto, quanto custa? Com R$3.000 não faz. Então, não são aquele povo que pediu para sair, que decidiu sair, então tudo bom, vai pelo valor venal. Tem que saber. Depois, se eram pescadores, e diz, não, mas nós temos lá, fizemos já um conjunto, tipo, Minha Casa Minha Vida, vamos dar uma casa para ele. Mas está longe da realidade deles que estavam acostumados. Mas pode aprender. Quem é formado, quem é jovem e é formado na universidade, tem chance de fazer um outro curso, etc., com mais ali. Mas quem só aprendeu desde cedo, né, na universidade da vida, na praia, porque foram seus pais, seus avós que ensinaram ele a pescar, ou como fazer arroz, e agora se encontra numa periferia de cidade, ou num bairro, etc. É todo um outro transtorno, não é fácil um pescador virar pedreiro, virar eletricista, especialmente quando já tem uma certa idade, né? Então, são todos questionamentos que precisa ver. O bonito é como se estuda na administração, que tem que ter ganha-ganha. Como estamos vendo, o Brasil passa por um momento difícil e de apreensão. A realidade econômica, política e ética está acompanhada de violência e desesperança. Diante dessa realidade, a CNBB conclama todos os cristãos e pessoas de boa vontade a se unirem em um profundo e intenso momento de oração pelo país. Até o dia 7 de setembro, comunidades, paróquias, dioceses e regionais da conferência são chamados a realizarem a jornada de oração pelo Brasil.
Segundo o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, a jornada de oração é um convite aos cristãos católicos brasileiros a entrar e despertar para a realidade brasileira por meio da oração e do jejum. O dia de oração e jejum sugerido é o dia 7 de setembro, data que marca a independência do Brasil, com o tema Dia da Pátria, Vida em Primeiro Lugar e o lema A Paz é o Nome de Deus. A CNBB enviou uma carta a todos os bispos brasileiros com uma oração. E vamos agora com notícias da Prelazia do Xingu. O Comitê Repan Xingu, formado a partir do seminário Laudato Si, realizado em maio deste ano em Altamira, se reuniu pela primeira vez para discutir ações concretas a partir dos compromissos feitos durante o evento. O momento contou com a participação do assessor nacional da Repan. Esta foi a primeira reunião do comitê formado a partir do seminário Laudato Si da Rede Eclesial Panamazônica, que aconteceu em maio deste ano. O evento discutiu a encíclica escrita pelo Papa Francisco sobre os cuidados com a casa comum. Durante estes 2 últimos dias, os membros do comitê aprofundaram os conhecimentos sobre a Repan e discutiram a conjuntura nacional e regional. O comitê debateu ainda ações concretas a partir dos 13 compromissos definidos na Carta Compromisso da Prelazia do Xingu, escrita como resultado da discussão do seminário. O assessor nacional da Repan, que veio acompanhar a discussão no Xingu, disse que entre os encaminhamentos relacionados aos compromissos está a revisão do plano de pastoral da Prelazia, para que a temática Laudato Si seja incorporada às ações da Igreja. Nós estamos então aqui hoje nessa primeira reunião justamente concretizando e entre os 13 compromissos que foram apresentados, nós priorizamos praticamente a metade deles. O primeiro é se dar conta que boa parte do plano de pastoral da Prelazia do Xingu já atende plenamente 80% dos compromissos. Então, o que nós precisamos, e foi o primeiro dos compromissos assumidos, revisar todo o plano de pastoral à luz da Laudato Si, da ecologia integral, para incorporar essa temática em todos os momentos de formação, seja na prioridade da família, seja na prioridade da juventude, na renovação das comunidades e na defesa da vida. Então, tudo isso se compõe a partir desse novo olhar da Laudato Si. Os repasses da discussão do seminário e dos encaminhamentos a partir da reunião do comitê serão feitos em cada município. Junto à programação, deverão ser realizadas em cada cidade audiências públicas para tratar das demandas. O Ministério Público Federal participará das discussões. A ideia é também cobrar o cumprimento das condicionantes de Belo Monte. Em cada município, poder, no momento de repasse de todo o conteúdo do seminário da Repan, poder fazer audiências públicas cobrando atendimento a necessidades locais específicas. Outra dos compromissos priorizados foi cobrar a realização dos condicionantes de Belo Monte, então é uma atitude que a gente vai fazer não sozinho enquanto comitê, mas em parceria com o Ministério Público Federal. Ainda segundo o comitê, entre os encaminhamentos está também a vivência prática nas comunidades e paróquias, de ações sustentáveis a partir dos compromissos assumidos no seminário Laudato Si. Todo o aspecto vinculado a uma prática renovada de ecologia integral. As nossas capelas, as nossas casas, os nossos espaços públicos têm que demonstrar essa conversão ecológica e promover a educação ecológica que nós acreditamos. Para isso, então, a ideia é que as nossas comunidades eclesiais de base, as nossas paróquias, os lugares onde a igreja funciona e a vida religiosa consagrada, possa efetivamente fazer coleta de água, de chuva, possa fazer um plantio de árvores nativas e possa principalmente incorporar práticas alimentares baseadas mais em agricultura, em produtos orgânicos, né? Durante a análise de conjuntura feita na reunião do comitê, foi evidenciada a necessidade de combater a violência na região, que tem afetado principalmente a juventude. Ações de combate a este problema foram tomadas como prioritárias nos espaços de discussão. Uma outra questão que foi gritante foi o enfrentamento à violência, principalmente contra a juventude. Então, foi um outro clamor que surgiu da análise de conjuntura que nós fizemos aqui durante esses dias da reunião do comitê e que também foram priorizadas. Então, de fato, ainda ficou uma quantidade enorme, mas porque a realidade aqui da Prelazia do Xingu é muito desafiadora e o comitê da Repan, por conseguinte, vai caminhar nessa sintonia e nesse caminho
de integrar o que a gente chama de socioambiental. É o povo e o meio ambiente clamando por vida digna. O cumprimento das ações tiradas a partir dos compromissos definidos no seminário serão monitorados pelo comitê. As ações devem acontecer em parceria com as forças sociais de cada município. Na verdade, a ideia é de fazer um plano de ação de forma que nós possamos ter uma equipe de monitoramento dentro do próprio comitê, para que as ações que não estejam sendo realizadas possam ser cobradas das pessoas que ficaram encarregadas e assim a gente possa estar concluindo. Agora, nada disso nós estamos pensando em fazer isoladamente enquanto igreja. É sempre a igreja com as forças sociais. E por isso que nessa reunião do comitê se tirou também a ideia de pedir ao Comitê Nacional que priorize o mapeamento das forças vivas que atuam nos 13 municípios aqui da região da Prelazia, para que nós possamos ter um mapeamento, o contato dessas pessoas e assim fortalecer a organização de baixo para cima para cobrar do poder público, seja estadual, seja federal e seja dos municípios daqui, as políticas públicas necessárias, principalmente pensando em proteger os povos indígenas, os ribeirinhos e os agricultores familiares, que a gente percebe que cada vez mais estão deixando as suas terras para irem morar na cidade. A reunião definiu também o planejamento do comitê, que deverá se reunir periodicamente para avaliar as ações na região. Nós vamos tirar um calendário. A ideia é de fazer um primeiro planejamento durante praticamente um ano, nós estamos em agosto, então seria até julho de 2018, e a partir dali então ver quantas reuniões nós vamos fazer, sempre aproveitando as dinâmicas da organização que a Prelazia já possui. E também nós estamos querendo aproveitar as visitas pastorais de Dom João para que nós possamos sempre colar com as visitas alguma atividade. Então eu me comprometi, eu que acompanho pelo Comitê Nacional, de estar com ele no Alto Xingu, porque de fato é difícil que eles possam vir até Altamira, e depois uma realização talvez ainda esse ano no Baixo e Médio Xingu, para que nós tenhamos também ações do Comitê da Repam do Xingu descentralizadas. Para os membros do comitê, a atuação socioambiental da igreja é uma forma de colocar a fé em prática e mostrar o compromisso do povo do Xingu com a casa comum. O comitê é algo novo, né, para nós e para a Amazônia, a Repam, mas está sendo muito importante porque visa unir todas as forças vivas já existentes, né, em nossa Prelazia do Xingu, e para, junto, né, com todas essas forças, buscarmos alternativas contra tudo aquilo que vem destruindo, né, a dignidade da vida das pessoas, dos habitantes, dos moradores nessa região, principalmente dos povos tradicionais, né, que aqui habitam. Então, é muito importante unirmos as forças, formarmos essa rede e, de maneira solidária, buscarmos a construção do bem viver, né, aqui em nosso meio. Atuando há 25 anos na região da Transamazônica, as comunidades eclesiais de base reuniram membros de várias comunidades da Prelazia do Xingu e de Itaituba durante um encontro histórico na comunidade do quilômetro 75 de Medicilândia. A SEBS, referenciada como uma das expressões mais fortes de atuação em defesa dos direitos sociais e do meio ambiente, celebraram este ano um marco importante para a região. Nossa equipe viajou mais de 70 quilômetros para acompanhar o encontro das SEBS. Durante 2 dias, cerca de 150 pessoas estiveram reunidas na vila do quilômetro 75 de Medicilândia, para comemorar os 25 anos de atuação das comunidades eclesiais de base na Transamazônica e discutir políticas sociais para toda a região. Todos os projetos que estão dando certo, é um momento de alegria para nós, que esta vida que a vida prevaleça, apesar das dificuldades que nos aconteçam. Com o tema SEBS, Semente de Nova Sociedade, os membros das comunidades discutiram sobre agricultura familiar, incentivo ao pequeno produtor, reforma agrária e conflitos fundiários. Retrataram momentos trágicos da região, que ao longo dos anos tem ampliado as estatísticas da violência no campo. O DEMA. E quem é o DEMA ainda, porque ele sempre vive para a gente, né? O
O encontro que celebra os 25 anos das SEBs aqui na região da Transamazônica e Xingu aconteceu aqui na Vila do 75, a poucos quilômetros do município de Medicilândia. O local é mantido com o apoio de todas as comunidades que formam as SEBs aqui na região e foi fundado há mais de 20 anos. Um dos fundadores é o ambientalista Dema, que foi assassinado em 2001 no município de Altamira e é considerado até hoje uma das maiores lideranças aqui da região. Viúva de Dema, Maria da Penha Fel Federich, relembrou as lutas do movimento que originou a comunidade do quilômetro 75, do trabalho em defesa do homem do campo e o meio ambiente, até sua morte, que hoje é símbolo de luta e de resistência, através do Fundo Dema, um dos principais parceiros das SEBs em toda a região. A gente vê que os homens, as pessoas que moram na roça ainda são desvalorizadas, né? A gente queria, assim, uma guarda, né, para essas pessoas que lutam, né, assim, para em benefício das coisas melhores, né? Que eles lutam por coisas melhores, né? Como terra, né, para quem não tem, estrada, energia, todas essas coisas que é direito de toda pessoa, né? Eu acho que a gente fica muito triste com o que vem acontecendo ainda, né? O esforço para levar informação e a palavra de Deus até as famílias mais isoladas tornaram as comunidades eclesiais de base uma referência para o homem do campo. Após 25 anos, muitas lutas ainda persistem, mas há também muito o que comemorar. O projeto de Deus, ele é uma coisa muito bonita para ser realizada, mas é um processo longo para conquistar. A gente às vezes fica pensando, mas eu acho que é a vida que a gente luta, e quando a gente tem luta na frente, parece que a vida se torna mais bonita do que quando a gente não tem o que lutar. Membros das comunidades distantes marcaram presença e trouxeram um pouco de suas experiências e embates diários para a rodada de discussão. Do Marajó até Santarém, Cuiabá, todos os cantos do estado estavam representados. Tudo começou pela igreja. Primeiro mutirão, primeiro trabalho, primeira reza, primeiro vicinal, tudo foi sendo aberto em força das comunidades. E nós percebemos isso, que foi um avanço. Depois veio o sindicato, veio as associações, e hoje nós estamos vivendo um desafio que é a força de quem tem muito poder econômico e as comunidades que estão carentes da sua necessidade do Estado. Então a igreja nunca parou do trabalho. As SEBs é a luta, né, da gente com as dificuldades da vida que a gente enfrenta. Então, as SEBs é uma ferramenta que a gente usa para lutar, para pedir os nossos direitos. O encontro encerrou com uma missa especial celebrada pelo bispo do Xingu, Dom João Muniz. Carregada de muita emoção, a cerimônia homenageou os mártires da luta pelo direito à terra e ao meio ambiente protegido. Cada nome foi lido em voz alta e com ele a lembrança de que as lutas continuam e as comunidades eclesiais de base precisam ser fortalecidas. Carrego muitas cruzes ao longo de nossas estradas e beira de rios da nossa Amazônia, Eldorado do Carajás, Rio Maria, Marabá, Anapu, Transamazônica, Santarém, Cuiabá. A morte não golpeia as cegas. A morte organiza a sua colheita. Quantos anos levarão para gerar outro tema? Quantos anos levarão para gerar outras pessoas que lutam em defesa da vida? Zé da Lampada, Irmã Adelaide, Dema,
Iracema, Chico Mendes, Cláudio e Maria do Espírito Santo. Quantos anos de luta e de esperança o povo vai alimentar no seio da luta? Outro, Brasília, Dorothy, Oscar Romero, João do Ferro Velho, Padre Josimo, 19 trabalhadores rurais sem terra. Durante a celebração foi difícil segurar as lágrimas. Com essa dor da saudade, mas também da alegria. E as comunidades eclesiais de base são uma grande esperança. As comunidades eclesiais de base são a raiz da Igreja Transamazônica. Elas têm uma importância muito grande na formação da consciência religiosa e política desta região. Então nós ficamos muito contentes de estar com todo este povo, que não é só da prelazia do Xingu, mas aqui tem gente de Itaituba e de outras dioceses. É um momento de partilha, de reviver a caminhada, de reavaliar e recomeçar, semeando sementes de vida para o povo de Deus. Com 786 comunidades eclesiais de base, a prelazia do Xingu segue firme no trabalho de evangelização e da luta pelo direito dos mais humildes. As SEBs, ela nasceu com o encontro de muitas comunidades, ela é muito importante para as nossas comunidades, para o fortalecimento da fé e trocar experiência. Nesses dias que nós vemos participar, essa troca de experiência para levarmos também para as nossas paróquias essa boa notícia que nasceu há 25 anos atrás. Neste mês de setembro, as Irmãs Doroteias celebram 140 anos da chegada aqui em Belém do Pará. A Ilmara Souza veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre este momento tão festivo. Ilmara, quando a gente fala dos 140 anos, a gente lembra da relação das Irmãs Doroteias com o Colégio Santo Antônio. Isso, elas chegaram em 1877, enviadas pela fundadora Paula Francinetti, para fundar o instituto que fosse trazer toda a missão de Paula Francinetti, a nossa fundadora da Congregação de Santa Doroteia. E aí, neste momento, a partir deste domingo, pela manhã, na escadinha, nós vamos começar a celebrar e partilhar com a comunidade de Belém toda a nossa alegria, enquanto leigos, imbuídos por todo esse carisma, para que a gente possa relembrar como foi esse momento em 1877. As irmãs vão descer do barco, vão desembarcar no Porto de Belém. Faremos um momento de evangelização, de agradecimento por tantos anos, 140 anos, são muitas décadas, muitas gerações que já passaram, muitas famílias, e teremos aí depois uma caminhada, quando teremos a celebração lá na capela do Colégio Santo Antônio, para poder homenagear e prestigiar toda essa história. Seguindo a programação, nós teremos na segunda e na terça-feira, aberto ao público, a programação cultural, com a participação dos alunos. Então é muito gratificante ver já as crianças se envolvendo, as avós, porque nós temos um momento assim muito carismático com as famílias. E aí já temos crianças que irão vestir os mesmos uniformes que as avós vestiram e estudaram há muito tempo atrás. Teremos momentos de formação com os professores. Na quarta-feira, dia 6, teremos outra celebração, o momento da confraternização, o momento simbólico do verdadeiro parabéns com os alunos, e convidamos toda a comunidade de Belém, pois Belém também faz muito parte do Colégio Santo Antônio. Nós estamos dentro do conjunto arquitetônico da cidade, e isso para nós também é uma gratificação muito grande. Com certeza, Ilmara, a gente agradece a tua presença aqui, deixou o convite para todos que estão nos assistindo. Neste domingo a gente já tem o início das comemorações pelos 140 anos das Irmãs Doroteias aqui em Belém. Quem quiser participar dessa grande caminhada aí até a capela do Colégio Santo Antônio. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. A Pastoral da Juventude de Altamira reuniu jovens de várias paróquias em um encontro que discutiu as ações da PJ a partir deste semestre. O momento marcou também a pré-caminhada da juventude, que acontecerá agora em setembro, no município de Souzel. O encontro marcou uma nova etapa na caminhada da Pastoral da Juventude em Altamira.
O momento foi de discussão das ações futuras da PJ no município e também de fortalecimento da pastoral através da organização dos jovens. O encontro também marcou a pré-caminhada da juventude, que acontecerá de 7 a 10 de setembro no município de Senador José Porfírio. A segunda Cajux, este ano, traz como tema Jovens, Violência no Médio Xingu. Bem, a ideia de fazer esse encontro nasceu da necessidade de a gente unificar a Pastoral da Juventude de Altamira, que hoje está renascendo, digamos assim, que está num momento de ressurgimento muito grande. E aí, pensando nisso e também pensando que a maioria do pessoal ainda não se conhece muito bem, se pensou um intercâmbio. Aí tá, mas além do intercâmbio teria que ter um tema para ser conversado. Aí também já pensando e aliando a Cajux, que é a Caminhada da Juventude do Xingu, que acontece todos os anos em algum dos municípios que faz parte da Prelazia, pensou em se discutir também o tema da Cajux, já que todo mundo não poderia ir a Sozel esse ano, que é onde vai ocorrer a Cajux, para poder participar do evento que vai abordar justamente a questão da violência. E aí, pensando nisso, a gente resolveu fazer o nosso encontro, que batizamos de Encontrão da Pastoral da Juventude e Pré-Cajux, para a gente poder fazer esse momento de intercâmbio para alinhar e unificar a pastoral e também discutir um pouco sobre a questão da violência na nosso município, na nossa região eclesial. No encontro, a juventude definiu ações imediatas de organização da juventude. Os encaminhamentos que a gente já conseguiu tirar hoje, até agora, ainda vamos tirar ainda até o final do dia, algumas ações conjuntas, tanto ações sociais, quanto novos eventos também, que é importante, quanto ações nas comunidades, ações nas áreas pastorais que necessitam, e ações também mais sociais voltadas ao nosso público juvenil, porque a Pastoral da Juventude ela não serve só a quem está a pastoral, estamos aqui para servir à sociedade. Após uma manhã de debates, a juventude participou de uma palestra sobre violência contra a mulher. Um advogado e uma servidora do Propaz assessoraram o espaço. Eu estarei aqui mostrando um pouquinho da realidade, falando um pouco sobre a questão da violência, informando, tentando conscientizar os jovens da melhor forma possível, como eles denunciar e como eles prevenir, prevenção principalmente. Ainda segundo a palestrante, a ideia é levar a juventude a atuar no combate à violência contra a mulher e no incentivo às denúncias. Todos os parceiros são muito importantes e as igrejas têm uma participação maravilhosa porque eles focam diretamente em criança e em jovem, que muitas vezes estão sofrendo aquela violência dentro de casa. A gente está aqui para prepará-los para que eles evitem a violência ou então consigam sair de alguma situação que eles estão vivenciando. Uma caravana de jovens de Belo Monte, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, veio participar do encontro. Para eles, o momento foi de troca de experiências e muito aprendizado. Eu acho de extrema importância, porque a rede PJ é uma rede muito grande, com vários jovens, com vários grupos e subgrupos, e é muito importante todo mundo se unir, porque, como diziam, a nossa chama estava apagando e agora a gente precisa reacender ela para fazer com que os jovens sejam mais unidos e participem de várias outras missões. Os jovens hoje em dia estão precisando muito, porque o mundo hoje está tão cheio de crimes e essas coisas que levam os jovens para esse rumo perdido. E aí esse encontro é uma forma de chamar a atenção dos jovens voltada para a igreja, para participar dos grupos de jovens. Agora vocês vieram numa turma de Belo Monte, e valeu a pena? Valeu bastante. Para Micaele, a organização da juventude pejoteira é importante para que as ações de evangelização e transformação social no Xingu sejam potencializadas. Há muito tempo que a gente está tentando reunir a PJ de Altamira, Nós, como um grupo de universitários de outras cidades que viemos morar aqui em Altamira, desde 2013 principalmente, já tentamos articular grupos de jovens da PJ e nunca conseguimos. Então esse é um momento bastante importante para a nossa militância, ver essa juventude toda reunindo aqui, construindo grupo de base, construindo militância, ajudando na formação. Então é um passo muito importante que a gente está dando para a Pastoral da Juventude no município de Altamira, para as 3 paróquias. Toda a juventude é convidada a conhecer mais da PJ e também a participar da segunda Cajux. A PJ ela se divide aqui em Altamira em vários grupos. Hoje, quem quiser ter mais informação, que estiver um pouco afastado e não realmente conhecer algum grupo para conversar, procura uma das paróquias, o Perpétuo Socorro, a Catedral ou a Imaculada Conceição, e procura mais informações, que eles vão identificar um grupo e vão encaminhar você até lá. E fica o convite, para o pessoal participar da Cajux.
Pois é, deixa o convite para toda a nossa juventude para participar da Caijuques, que vai ser agora de 7 a 10 de setembro, no município de Senador José Porfírio, e a gente vai discutir a violência no Médio Xingu. Uma entre todas foi a escolhida, hoje tu Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor. E falando em juventude, vamos acompanhar agora como foi a 6ª edição do Festival Vocacional de Belém. A programação reuniu feira de vocações, shows, celebrações no espaço do Seminário São Pio X. Uma missa presidida por Dom Alberto Taveira abriu o Festival Vocacional. No hino, o convite feito por Deus. Em seguida, o arcebispo metropolitano declarou aberta a 6ª-feira de vocações de Belém. O festival é uma realização do Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese. A proposta é reforçar o chamado de Cristo, fazendo despertar a vocação religiosa nos leigos. Deus, quando fundou o seu reino aqui na terra, uma das coisas que ele deixou foi o germe das vocações. E aí nós temos dentro da igreja, que chamamos de estágios de vocação, que é a vocação matrimonial, a laical, a sacerdotal e a religiosa. Todos esses 4 estágios de vocações, elas estão voltadas justamente para o serviço na igreja, né? Por isso, a igreja, como corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, tem que ajudar essas pessoas, os jovens de hoje, através da animação vocacional, descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu lugar dentro da igreja. Eis-me aqui e faça-se em mim segundo a tua palavra. São o tema e o lema da 6ª edição do Festival Vocacional da Arquidiocese de Belém. Durante este fim de semana, diversas congregações religiosas e novas comunidades puderam expor seus carismas e sua espiritualidade, para que os jovens possam decidir qual vocação seguir. A irmã Maria Samara foi uma das pessoas que disse sim ao chamado. Hoje ela faz parte da congregação das Irmãs Legionárias. A vocação é um dom divino, né? Algo que vem de Deus, não só de nós humanos. Claro que a resposta vem da pessoa também, né? Esse chamado divino com a resposta da pessoa. Mas assim, para nós, Irmãs Legionárias, a jovem tem que ter esse amor a Jesus Cristo e buscar viver essa dimensão digamos que da santidade, buscar viver a santidade, né? Então o nosso carisma, ele está nisso, buscar viver profundamente o nosso tema, que é tudo a Jesus por Maria. Mas para seguir Jesus, não é preciso se tornar uma freira ou um padre. É possível dizer sim à vocação e evangelizar dentro das vocações matrimonial e laical, como na comunidade Mar Adentro. Nós trabalhamos sobretudo na evangelização nas ilhas, né, dando formação catequética para adulto, para criança, enfim, todo tipo de formação espiritual, inclusive para os sacramentos. Nós temos, por exemplo, na comunidade o chamado discipulado, que é justamente também um aprofundamento da fé, para que você busque cada vez mais conhecer melhor a Deus e conhecer melhor a si mesmo. No ano mariano, o Festival Vocacional traz um chamado a uma vida dedicada a Cristo, assim como fez Maria. A referência para todas as vocações é a Virgem Maria, com seu sim, a sua resposta, a sua consagração a Deus, e nós acreditamos nisso. E é claro, o mês de agosto também tem dedicação a Nossa Senhora por causa da Assunção, e nós queremos aqui, com esta manifestação das várias vocações, dos vários serviços na igreja, manifestar o como nós acreditamos que é necessário fazer propaganda do bem. Tanta gente mostra tanta coisa no mundo e nós temos a coragem de mostrar que é bom seguir a Nosso Senhor, ser seu discípulo, viver na igreja, viver uma vida no matrimônio santo, viver o sacerdócio, a vida religiosa, uma juventude sadia. Então nós queremos mostrar todas essas coisas com muita
dedicação e com muita seriedade, acreditando no amor de Deus que cuida de todos nós. Sírio 2017. Durante a missa do mandato foi lançada uma campanha promovida pelas Obras Sociais de Nazaré para arrecadar recursos em prol da construção do auditório Dom Alberto Ramos no Centro Social de Nazaré. A campanha trouxe a Belém a água mineral Nossa Senhora de Nazaré, que tem como diferencial sua embalagem exclusiva em formato da imagem da padroeira dos paraenses. O produto está disponível para compra na Basílica Santuário e na loja Lírio Mimoso. E falando em Sírio, a preparação espiritual para a nossa grande festa do segundo domingo de outubro já começou. No dia 27 de agosto, os dirigentes de peregrinação receberam da diretoria da Festa de Nazaré a formação para iniciarem as peregrinações nos lares e nas comunidades católicas. Há anos, Vaneide realiza as peregrinações nos lares de diversas famílias em preparação para a grande festa nazarena em Belém. Entrei para o movimento da Legião de Maria e comecei a minha caminhada aí, viu? Então é muito importante esta formação aqui. Cerca de 2.000 voluntários das regiões episcopais da Arquidiocese de Belém recebem a formação. Além da formação que nós fazemos hoje, estamos fazendo hoje, nós procuramos os vigários episcopais em toda a arquidiocese e pedimos para eles reunir os seus dirigentes de peregrinação, que a diretoria de evangelização, juntamente com as novas comunidades, levam também uma formação a esses dirigentes, de modo que toda a nossa arquidiocese é alcançada com a formação. Cada pessoa recebe 2 livros. Deste momento em diante, a estimativa é que 100.000 famílias façam as peregrinações. 15 encontros em preparação para o Sírio. Eu costumo dizer que esse é um dos momentos mais importantes nessa etapa de evangelização que o Sírio proporciona. São eles que vão entrar na residência fazendo os encontros, que contém a palavra de Deus, contém a oração do Santo Terço, contém a reflexão, ou seja, é um conjunto de orações que vão proporcionar a preparação espiritual às pessoas para viverem melhor o Sírio de Nazaré. De acordo com o diretor coordenador da festa, este é um dos momentos mais importantes do Sírio, porque evangeliza. Esse momento efetivamente a gente começa o trabalho de evangelização já bem próximo ao Sírio. Aqui são entregues mais de 2.000 livros, entregamos 2 livros por pessoa, então a gente tem em torno de 2.000 pessoas aqui. E esse livro contém 15 encontros esse ano falando das aparições de Nossa Senhora. Cada encontro é um momento de oração, onde se tem todo um roteiro de oração, lê-se o Evangelho, faz uma reflexão e fala de uma aparição de Nossa Senhora. Essas pessoas que estão aqui, elas receberam a orientação de como realizar esses encontros. Então elas vão sair daqui hoje preparadas para fazer esse trabalho nas comunidades, nas suas residências, condomínios. Então é um trabalho que atinge em torno de 100.000 pessoas. Outra programação tradicional de preparação para o Sírio são as visitas às casas penais do Estado. Esta sexta-feira, os bispos de Belém levaram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para as primeiras visitas aos internos das unidades do Centro de Recuperação Feminino do Coqueiro e à unidade seccional da Cidade Nova. As peregrinações acontecem nas casas penais desde 1996. O trabalho é da pastoral carcerária junto com a diretoria da festa e a SUSIP. O objetivo é levar para os centros de detenção a presença de Maria, um momento de grande devoção. Isso já vem desde da minha mãe, né, que homenageava Nossa Senhora de Nazaré. E meus pais são católicos. E daí, desde quando eu vim para esse lugar, eu venho homenagear Nossa Senhora de Nazaré. É muito gratificante para nós a imagem poder vir até aqui. 14 unidades prisionais de Belém, Ananindeua e Marituba receberam a visita. Aqui no Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua, o momento foi de louvor, oração e partilha. Esse aqui é um momento de alegria para nós, né? Mesmo estando nesse lugar, mas estamos participando
de uma coisa dessa aqui que nós vem para cá, né, participar, e para mim é muita alegria. Durante a homilia, Dom Irineu Romão falou sobre este ser um espaço para a mudança de vida tão necessárias internas. Ao final da celebração, a diretoria do centro, Carmen Lúcia, enfatizou a importância da celebração e da conversão, uma vez que estas mulheres já estão pagando as dívidas com a sociedade e, ao sair, poderão recomeçar. Entre os dias 21 e 29 de setembro, a paróquia de São Miguel Arcanjo, localizada no bairro da Cremação, em Belém, realizará sua festividade. A programação litúrgica e cultural tem como tema, com São Miguel, somos a grande família dos filhos de Deus. Os dias de festa iniciam às 5h45 da manhã, com terço da alvorada, queima de fogos e recitação do terço pelas ruas. À tarde, a partir das 17h30, ocorre a novena, seguida de missa solene, sempre às 19 horas. E falando em festividade, essa semana foi celebrado o dia de São Raimundo Nonato, santo conhecido como protetor das parturientes e parteiras. Em Belém, a paróquia dedicada a ele esteve em festa. Raimundos e Raimundas, pessoas que foram batizadas com esse nome por causa do santo. Tradicionalmente, no dia 31 de agosto, eles se reúnem na missa de meio-dia da paróquia de São Raimundo Nonato, em Belém. É minha devoção tão grande que hoje eu estou há 37 anos aqui, convivendo com essa comunidade. Para mim é a minha casa, a minha segunda casa. E hoje, essa grande devoção assim, tão forte no meu peito. Além de levar o nome do santo, o seu Raimundo ainda tem outra alegria, a de comemorar o seu aniversário no mesmo dia em que a paróquia celebra 100 anos de fundação. Faço parte daqui da paróquia e faço aniversário junto com a igreja. É minha devoção tão grande que hoje eu estou há 37 anos aqui, convivendo com essa comunidade. Para mim é a minha casa, a minha segunda casa. É uma alegria para nós, comunidade religiosa, sacerdote, diáconos, as irmãs e a toda a comunidade celebrando que São Raimundo Nonato derrame graça sobre toda a nossa comunidade e todo o povo católico da nossa Igreja Católica. São Raimundo Nonato é conhecido como protetor das parturientes e parteiras. Seu nome significa não nascido. Isso porque, para nascer, ele teve que ser retirado da barriga da mãe já falecida. Quem está com dificuldade no parto costuma pedir a intercessão do santo para que a criança nasça com saúde. Foi o que ocorreu no nascimento da dona Raimunda Nonata. Quando a minha mãe estava gestante, ela passou 8 dias com dor. No interior não tem assim não tinha na época aquele recurso, então ela fez a promessa para São Raimundo Nonato. Se fosse menino, seria Raimundo Nonato. Ela nem lembrou que podia nascer a menina, né? E nasceu a menina e ela prontamente colocou Raimunda Nonata. Nós te pedimos por intercessão de São Raimundo Nonato as suas graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa semana, outra festividade que movimentou a cidade foi a de Santa Maria de Belém, padroeira da capital e da arquidiocese. A programação iniciou com uma carreata pelas ruas da Cidade Velha. Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense e da arquidiocese, é celebrada em 1º de setembro. Santa Maria de Belém foi que trouxeram para cá Belém, né? E Belém iniciou com este nome, Santa Maria de Belém, e esta devoção então vem para cá para que possamos viver e ver, lembrarmos de Maria em Belém, o nascimento do Senhor e toda a vida que começa então e inicia em Belém com a vinda de Jesus. As comemorações já começaram. Dia 27 de agosto foi marcado por uma carreata com a imagem barroca de 1,20 m de altura, talhada em madeira única. Já estamos vivenciando esta festa há alguns dias, né, com a imagem em alguns lugares,
os órgãos públicos, em alguns lugares públicos. E hoje nós vamos então fazer esta carreata neste dia em que nós iremos iniciar realmente a nossa festa. Esta procissão assim, tem um significado muito bonito também de unidade, pois nós vamos passando em frente às paróquias aqui pela proximidade da catedral, uma forma também de nós irmos até as paróquias irmãs, né, mostrando esta unidade da igreja, fortalecendo os vínculos que nos une, levando assim Maria, a mãe da igreja, aquela que nos convida a seguirmos seu filho Jesus. A ornamentação do carro que leva a imagem é feita por Iranilda há mais de 5 anos. É muito gratificante, porque no momento que a gente já está fazendo alguma coisa para ela com certeza está olhando mais para a gente, e a gente toda hora está conversando com ela. Eu vou conversando e é muito bom. Dezenas de carros seguem na carreata pelas ruas da Cidade Velha e de bairros do entorno. Dona Graça está em um deles, o carro todo enfeitado e no coração um agradecimento. É a graça que eu recebi de Nosso Senhor Jesus Cristo, que meu filho fez 2 cirurgias, passou 58 dias no hospital e fizeram tudo errado nele. A perna dele está cheia de pinos, está cheia, não colocaram no lugar, e ele já está com quase 3 meses com essa cirurgia e a perna dele sempre inchada, sempre inchada. Aí, dia de Corpus Christi, quando eu cheguei, perguntei para ele, como é que você está? Ele disse, eu estou pior, mamãe. Vai fazer mais cirurgias agora, mas ele já deixou as moletas, cadeira de roda, já está com aquela assim, porque a perna dele está toda cheia de pino e não está no lugar os ossos. Antes do início da festividade, foram realizadas as peregrinações como forma de evangelização. Cada dia que passa, a gente vai vendo que vai evoluindo muito mais. Inclusive a nossa festividade, quando nós começamos, nós era bem pouquinho. Hoje em dia ela já está está um nível bem alto, entendeu? As nossas pastorais, as nossas OCC, muita gente contribuiu, que hoje a proporção da nossa festividade está bem alta, está boa mesmo. E para a festividade, toda a organização é necessária. Adson é guarda há 5 anos, um trabalho movido pela devoção. Eu sempre fui devoto dela, né? Aí me convidaram para ser guarda, eu entrei na guarda e estou até hoje nessa caminhada, né? De devoção à Nossa Senhora, né? A festividade de Santa Maria de Belém é animada e busca integrar as pessoas. Cada noite de festividade tem um responsável e algumas dessas noites são de responsabilidade de cidades dos municípios próximos a Belém. A festividade, por exemplo, inicia sob o comando de Muaná, que traz comidas típicas e também diversas atrações culturais. Nós temos aqui na proximidade da catedral muitas pessoas que vieram do interior e aqui fizeram sua residência. Então temos pessoas de Moná, de Ponta de Pedra, de Abaetetuba, de Garapé-Mirim. E assim nós vamos vendo que a gente pode, a partir do relacionamento com algumas pessoas, instaurar para também trazermos a cultura desses locais. Então neste dia, por exemplo, de Moná, o povo traz camarão, traz várias coisas, Abaetetuba também, temos açaí e temos as noites temáticas chamadas também, lembrando a nossa colonização, né, tanto portuguesa, árabe e também italiana. E essa sexta-feira, dia de Santa Maria de Belém, a padroeira recebeu homenagens da Câmara Municipal. A sessão solene foi em honra ao Dia Municipal consagrado a Nossa Senhora Santa Maria de Belém. Homenagens, canções e louvores. A imagem de Nossa Senhora de Belém foi recebida pelos servidores católicos da Câmara Municipal de Belém, que junto com familiares participaram do momento religioso celebrado pelo Padre Roberto Cavalli, cura da Catedral de Belém. Na homilia, Padre Roberto elucidou a importância de estar sempre no colo de Maria, em especial os servidores da Câmara Municipal, que decidem os rumos da cidade. A Prefeitura de Belém instituiu o Dia Municipal em homenagem a Santa Maria de Belém, padroeira da cidade, a ser comemorado no dia 1º de setembro. Com o tema Maria, Mãe da Igreja, a festividade de Santa Maria de Belém começou no último dia 27 de agosto e vai até o dia 3 de setembro.
E ainda sobre a Catedral de Belém, nos dias 6 e 13 de setembro, ocorrerá mais uma sequência das palestras sobre Lectio Divina, ministrada por Padre João Paulo Dantas. A atividade inicia às 19 horas e segue até às 22, com entrada gratuita. O curso acontece no Salão dos Pontificais. E agora nós vamos aproveitar para acompanhar mais notícias de eventos que vocês enviaram para a gente ao longo dessa semana. No dia 6 e 7, na paróquia São José, no bairro do Marizal, em Belém, acontece a Vigília pela Nação Brasileira. De 13 a 15 de setembro acontece no Centro Social de Nazaré o Seminário de Turismo Religioso. No dia 15 acontece a Vigília Eucarística da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em Belém. A vigília acontece sempre na terceira sexta-feira do mês, a partir das 20 horas. No dia 17 acontece a primeira caminhada São João Paulo II da comunidade Caju, inscrições abertas. Do dia 19 ao dia 21 acontece o Simpósio Internacional de Mariologia na Faculdade Católica de Belém. Inscrições e informações pelo número 3255-2324. Vigia de Nazaré vai render homenagens à Rainha da Amazônia no próximo domingo, dia 10 de setembro. O João Carlos Júnior está aqui com a gente para falar sobre essa tão grande festa que Vigia faz para Nossa Senhora de Nazaré. Agora sim, João, o Círio vai ser só no dia 10, mas Vigia já está em festa. Vigia já está em festa. E a partir deste final de semana estaremos já com pedalada com Maria. A partir desse momento começa a vigia a respirar o Círio de Nazaré, a celebrar com a Virgem de Nazaré, assim como todo paraense tem um amor muito dedicado à Nossa Senhora pelo título de Nazaré, a Virgem de Nazaré. E durante a semana temos toda a programação, temos o encerramento das peregrinações na quinta-feira, sexta-feira a procissão rodoviária, no sábado moto romaria, procissão fluvial, moto romaria e a trasladação, e no domingo o nosso grande Círio à Virgem de Nazaré, no qual convidamos você que está nos assistindo a participar conosco desse grande momento da nossa fé paraense. E João, o Círio de Vigia é um dos mais antigos aqui do nosso estado. Sim, sim. É uma das devoções que abre todo o carinho do paraense para Nossa Senhora. Né? Há 320 anos acontece, desde o ano de 1697, que o Círio de Nazaré em Vigia acontece. E é uma grande alegria para a nossa cidade celebrar esse momento, como todo paraense celebra o carinho dessa mãe. Fala um pouquinho para a gente como é a mobilização da comunidade de Vigia para a realização desse grande evento. Nesse grande momento que nós estamos vivendo, a cidade toda já está preparada, já está vivendo as cores do Círio, que as cores do Círio são tons de rosa, e o tema do Círio, Maria, Mãe Protetora das Famílias. Essa mãe tão dedicada, que assim como a nossa Diocese de Castanhal, nós estamos vivendo o tema Família, berço da iniciação à vida cristã. Então, a vigia já está toda no clima, as bandas de música na rua, todo mundo celebrando esse grande momento de evangelização através de Maria. Agora, além do nosso domingo, dia 10, a programação vai continuar depois da procissão. Sim, sim, nós teremos ao longo dos 15 dias de festa, teremos à noite promoção cultural, social, temos o domingo do meio que nós chamamos, que é o Círio das Crianças, e temos o domingo da festa, que é no dia 24, é quando temos a grande procissão à noite com a imagem de Nossa Senhora, e no dia 25, na segunda-feira, a última romaria, que é o Recírio, com a imagem de nossa padroeira. Tá certo, João. Obrigada pelas suas informações. A gente não pode deixar de esquecer aqui que a TV Nazaré vai transmitir ao vivo o Círio de Vigia aí a partir do próximo domingo, dia 10, a partir das 7 da manhã. Ou seja, se você não pode ir até Vigia, assista conosco aqui todos os detalhes. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. A gente vai aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, às 18 horas, Dom Alberto celebra a missa na paróquia do Coração Eucarístico de Jesus e na quinta-feira celebra a missa na Fazenda Esperança, em Mosqueiro. Neste domingo, às 19 horas, Dom Irineu Román celebra a missa na paróquia de São Domingos de Gusmão.
Na segunda-feira, faz visita com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, à seccional de São Brás. Na terça-feira, Dom Irineu estará em visita às Casas Venais. Já na quarta-feira, dia 6, celebra a missa na comunidade Semeando. E na quinta-feira, celebra batizado na residência episcopal. Nossa última reportagem de hoje é sobre a terceira jornada arquidiocesana de catequistas, promovida pela Coordenação de Catequese da Arquidiocese de Belém. O encontro marcou as comemorações pelo Dia do Catequista, celebrado em 27 de agosto. São eles que iniciam o caminho da vida cristã. Catequistas, homens e mulheres dispostos a anunciar o amor de Deus, dispostos a viver esse amor. Afinal, como diz o arcebispo metropolitano de Belém, não se pode doar o que não se tem. Do amor de evangelizar nasceu a Pastoral do Surdo, da qual Lúcia faz parte. Há uma procura muito grande do surdo, a partir do momento que descobriram que há um intérprete para fazer o trabalho e facilitar a comunicação. Nós temos o apoio das irmãs do Instituto Felipe Smaldoni, que já acontece há muitos anos, e estamos na caminhada. É uma caminhada a passos lentos, difícil, mas que tem um bom resultado. Prova disso é as meninas que estão aqui e a irmã. Aline primeiro foi catequizanda, hoje é catequista, vice-coordenadora da Pastoral do Surdo. Uma alegria que não esconde de ninguém. As irmãs e os padres me ensinaram, eu aprendi tudo sobre a palavra de Deus. Eu entendi o que é vocação e eu senti o chamado para servir a Jesus. Então agora eu aproveitei, fiz o aprendizado como catequista e agora eu estou evoluindo no aprendizado dos surdos. É necessária a evangelização dos surdos, porque nós sabemos que o surdo vive à margem da sociedade. E nós precisamos falar de Deus para ele dentro da língua, fazer uma comunicação mais fácil. A jornada reúne catequistas de toda a Arquidiocese de Belém. O objetivo é que eles possam juntos dividir as vivências das experiências de catequese em cada comunidade e também participar de momentos de espiritualidade e louvor. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou o documento 107, que fala da iniciação à vida cristã no processo missionário, um processo que acontece em Belém. Graças a Deus, o processo se encaminha muito bem. E nós tivemos uma ideia de fazer com todos os catequistas e as catequistas o roteiro da iniciação cristã, uma espécie de novo catecumenato, porque a gente precisa ter as coisas que queremos oferecer aos outros. Então esse grupo de catequistas, e são mais de 5.000 catequistas na Arquidiocese, esses que aqui se encontram, representam os outros e esse esforço comum que todas as paróquias estão fazendo. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!